noite a todos aí. A gente continua na aula de hoje, continua e termina, né? O estudo de grafos, né? Que é uma área de grafos com bastante aplicações, né? E hoje, basicamente, a gente vai tratar de duas questões ligadas à alcançabilidade de grafos, né? Porque, assim, de grafos, a conectividade muda bastante em relação a grafos simples, né? A gente, como não tem simetria ali nas arestas, eu posso ter coisa do tipo assim, o vértice 1, a alcançabilidade dos vértices aos demais vértices é muito variável, né? Vértice 1, nesse exemplo, que alcança todo mundo, né? Já o vértice 3 não alcança ninguém, o 2 alcança vários ali, o 6 também não alcança ninguém, então é variado, cada vértice pode ter uma certa alcançabilidade. E a gente trabalha com o conceito aqui, análogo assim, a componentes conexos, né, no grafo simples, são os componentes fortemente conexos. Que, então, é um conjunto de vértices do digrafo onde cada par de vértices, os dois se alcançam, né? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 4 componentes fortemente conexos, né? Que é o 1 sozinho, o 3 e o 6 sozinhos, desses 3 vértices aqui isolados. Por quê? Porque eles só alcançam ele mesmo. Na verdade, não, né? É porque o 3 e o 6, sim, só alcança ele mesmo. Mas o 1 alcança o 3, por exemplo, e o 3 não alcança o 1. Então, eles não podem fazer parte do mesmo componente. E o 1 não pode fazer parte de nenhum componente junto com os demais vértices. E outro componente é o 2, 4, 5, né, que está relacionado com um ciclo. E é isso. Agora, então, de uma maneira geral, né, quando a gente quer saber a alcançabilidade de grafos, vou comentar aqui duas situações, assim. Duas possibilidades, né? A primeira possibilidade é você elevar, você pega a matriz de adjacências, né? Esse método que só funciona com... Bom, os dois métodos que eu vou falar só funcionam os algoritmos só funcionam com matriz de adjacência. Então, o que eu faço é o seguinte, eu pego o vértice, o grafo original, né, representado aqui com a matriz de adjacências, e acrescento 1 em toda a diagonal principal, querendo dizer o seguinte, cada vértice alcança a si mesmo. Então aqui, nesse caso aqui, as arestas, o 1 alcança a si mesmo, o 1 alcança o 2, o 1 alcança o 3. Inicialmente, é isso, o alcance direto é isso aqui, né? Ou seja, a gente pode dizer o seguinte, que é o alcance também usando caminhos de tamanho no máximo 1. E assim o restante deste grafo é tudo isso. Agora, a gente tem a seguinte propriedade, se eu pegar essa matriz e elevar ao quadrado, aí eu vou ter todos os caminhos de tamanho 2. Né? Eu vou ter alcançabilidade considerando os caminhos de tamanho 2. E assim sucessivamente, cada vez quando eu elevo a matriz até a potência n-1 no máximo, né, eu vou ter, então, todos os possíveis caminhos de tamanho até n-1. Então, esse processo aqui, vou mostrar com mais detalhes aqui, assim, então, como é que é essa história de elevar ao quadrado. Então, elevar ao quadrado significa elevar a matriz ao quadrado. Bom, a matriz normal ali, eu acrescentando na diagonal principal valor 1, né, dizendo que cada vértice alcança a si mesmo, ela também pode dizer assim, é a matriz do alcance com caminhos de tamanho 1. E agora, de tamanho 2, o que o algoritmo de elevar a potência 2 faz é assim, ele faz uma transitividade, né? Então, se o 1
Bom, ele vai ver aqui essa. Tá. O que ele vai ver aqui é assim, ó. É que o 1 alcança o 2 e. Mas nada, isso aqui não sei se está certo, tá? Não acho que está muito certo aqui, essa aresta aqui não, ó. Porque basicamente é assim, ó. O que eu olho eu tenho esse grafo aqui. Se eu quero agora acrescentar os caminhos de tamanho 2, ou seja, elevar a matriz, né, ao quadrado, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar aqui, ó. Se 1 alcança o 3 e o 3 alcança o 5, então 1 alcança o 5, né, com o caminho 2. Se 1 alcança o 2 e o 2 alcança o 5, eu tenho um caminho de tamanho 2 também. Agora, se o 5 alcança o 4 e o 4 alcança o 2, então o 5 alcança o 2. Então, essa aqui, ó, se o 3 alcança o 5, o 5 então aqui elevar ao quadrado significa fazer isso, tá? Mas esse desenho aqui não está muito bom, não. Essa animação não está muito boa, não. Deixa eu ver se ela está mais adequada, mais certa aqui. Tá, então tá, acho que aqui está mais certo. Que é assim, ó, para k igual a 1, eu tenho o de grafo normal, né? Agora, para k igual a 1, vamos ver. Caminhos de tamanho 1, tá? No máximo. Eu tenho, o de grafo normal. Quando eu quero achar os caminhos de tamanho 2, o que eu vou fazer, na verdade, então, é acrescentar. É como se eu acrescentasse essas arestas para os caminhos de tamanho 2, tá? Então, eu vou colocar aqui do 1 para o 5, do 4 para o 5, por quê? Porque o 4 alcança o 2 e o 2 alcança o 5. Tá, e depois eu vou explicar essa história, depois eu vou falar nesse algoritmo aqui. Mas, em termos de matriz, esse algoritmo corresponderia a eu estar elevando a matriz à potência 2, 3, 4, etc. até n-1, né? E eu vou, então, acrescentando esses caminhos aqui. Essa animação aqui anterior não ficou... Deixa eu voltar lá. Não ficou muito legal, tá? Porque aqui o que eu deveria ter mostrado é assim, ó. A potência 2 da matriz acrescenta os caminhos de tamanho 2. A potência 3 acrescenta os caminhos de tamanho 3. A potência, quando eu chegar à potência de tamanho n-1, eu acrescentei todos os possíveis caminhos entre os vértices. Então eu tenho toda a alcançabilidade. Nesse exemplo aqui seria assim, ó, o 1 consegue ver todo mundo, né? Já o 2 não consegue ver nem o 3 e nem o 1 nem o 3. O 2 consegue alcançar todos esses aqui, né? O 4, o 5 e o 6. O 3. O 3, ele só não consegue alcançar o 1. Tá? Assim mesmo, assim, ao 4 não consegue alcançar nem o 1 nem o 3. Mesma coisa o 5 e o 6 só consegue alcançar a si mesmo. Tá? Então, esse primeiro método aqui, ele é mais assim uma curiosidade, porque não é o que a gente usa na prática. Tá? Porque a gente usa na prática um algoritmo, o algoritmo de Warshall, que é um algoritmo, assim, é bem legal entender bem esse algoritmo, imagino que vocês já entendam pelo menos um pouco, porque na aula que vem a gente vai fazer uma pequena modificação nele para encontrar caminhos mínimos, né, que é o algoritmo de Floyd-Warshall. E a ideia é o seguinte, eu tenho um grafo aqui, tá? Então, como é que eu olho a alcançabilidade dele? Eu vou olhar esse algoritmo aqui, a ideia que ele usa é a seguinte, eu vou olhar a alcançabilidade dele da seguinte maneira. A cada passo, eu vou fazer N passos, tá? E a cada passo, eu olho todos os pares de vértices aqui, que olho os pares, a alcançabilidade que eu já tinha até o momento, e vejo o seguinte, ó,
E se eu passar pelo vértice, no passo K aqui, eu vejo assim, ó, se eu passar pelo vértice K, né, eu consigo alguma nova alcançabilidade? Se eu passar, e assim o K, igual, se eu passar pelo vértice 1, e se passar pelo vértice 1, se o vértice 1 for intermediário, se o vértice 2 for intermediário, se o vértice 3 for intermediário, 4, 5 e 6, né? Então ele funciona assim, ó, para o K igual a 1, olhando para este grafo aqui, então eu tô querendo dizer com isso assim, eu tinha o de grafo original e vou dizer assim, se eu passar pelo vértice 1 como uma passagem secundária, eu alcanço mais alguém? Nesse caso aqui, não, porque ninguém chega no vértice 1, tá? Então, esse algoritmo aqui, o que ele faz? Para K igual a 1, ele olha todos os pares de vértices aqui e vê, tem como eu chegar nesse aqui através do 1? Não tem, né? Não muda nada. Agora, através do 2 já tem. Se o K igual a 2, eu vou olhar o seguinte, ó. Se eu usar o vértice 2 como intermediário e olhar todos os pares de vértices aqui, eu consigo mais alguma alcançabilidade? Eu consigo, por exemplo, do 1 para o 5, tá? Porque eu vou passar a usar o 2 como intermediário e depois chegar no 5. Eu consigo também do 4 para o 5, a alcançabilidade do 4 para o 5, né? Porque eu estou passando pelo 2 como intermediário. E nesse exemplo aqui, para o K igual a 2, acho que é só isso, né? Que eu consigo. Agora, eu vou para o K igual a 3. Oi, diga. Por que para o K igual a 2 não tem aresta do 2 para o 4? Do 2 para o 4? Não, porque assim, ó, eu estou usando 2 como intermediário, entendeu? Eu teria que pensar assim, eu vou do 2 para o 2 e depois do 2 para o 4. Não tem o caminho do 2 para o 2, ou por outro lado, não faz muito sentido isso. No de gráfico que eu tenho no momento aqui, ó, quando você repete o vértice, não faz muito sentido, embora não dá problema nenhum. Mas aqui é pelo seguinte, olha só, o 2 por 4, eu acho que eu estou entendendo essa dúvida, vai aparecer quando o vértice intermediário puder ser o 5, tá? Então, por enquanto, o K ele vai ordenadamente, ele vai assim, ó, primeiro todos os vértices, todos os caminhos que tem o vértice 1 como intermediário, não tinha nenhum no caminho novo. Depois, agora eu estou olhando os caminhos, tem o vértice 2 como intermediário. Então, tem que ser possível. Se eu pegar um par qualquer, por exemplo, o 1, 5, tem que ser possível eu chegar do 1 ao 2 e do 2 ao 5. Tá? O 2 ele fica só como intermediário, entendeu, Rodrigo? Entendi agora, valeu. Agora eu vou olhar para o 3, tá? O 3 como intermediário. E cada momento eu considero as arestas que eu já incluí aqui, tá? Quando eu olhar para o 3, vamos ver aqui, ó. Eu vou ver o 1 alcança o 3 e o 3 alcança 5. Eu vou ter essa aresta que eu já anotei aqui. E acho que não vai ter mais nenhuma outra, né? Para o K igual a 3, né? Quer dizer, se eu usar o vértice 3 como intermediário, já está ali. Agora o 4. Se eu usar o 4 como intermediário. Vamos ver se o 1 alcança o 4, não. O 2 alcança o 4, não. O 3 alcança o 4, não. Aqui assim, é um alcance ou com aresta. Direto ou com essa aresta artificial aqui, tá? Que eu estou colocando. É como se eu estivesse colocando essa aresta. Não, o único que alcança o 4 é o 5, na verdade. Então, se o 5 alcança o 4, quer dizer que o 5 alcança o 2. Tá? Então, e eu acho que é só, né? Para o K igual a 4. Agora, para o K igual a 5, agora eu vou ter várias coisas, ó, porque o 1 alcança o 5. Então, se eu olhar o par 1, 2, a 1 alcança o 5 alcança o 2. Então, o par 1, 2, o 1 alcança o 2. Tá, mas isso já estava anotado. 1 e 3 também já estava anotado. Agora, 1 e 4 não, ó.
Se 1 alcança o 5 e o 5 alcança o 4, então o 1 alcança o 4. E se 1 alcança o 5 e o 5 alcança o 6, então 1 alcança o 6. Agora eu olhei todos os pares com 1, agora eu vou olhar com 2. Se o 2, agora que vai entrar aquela aresta que você queria, ó. Se o 2 alcança o 5 e o 5 alcança o 4, então 2 alcança o 4. Né? Se o 2 e 3, não, né? O 2 e o 3 não tem como. 2 e 3 não tem. O 2 alcança o 5, mas o 5 não alcança o 3. Agora, o 2 e o 4 e o 2 e o 6, né? Vai ter também a nessa aqui do 2 e 6, porque o 2 alcança o 5 e o 5 alcança o 6. Tá. Então, para 5, acho que é só isso. Ah, não, vamos ver. Eu olhei até o 2, agora eu vou olhar o 3. O par 3, 1 não alcança. O 3 alcança o 5, mas o 5 não alcança o 1. Agora o par 3, 2. O 3 alcança o 5 e o 5 alcança o 2. Opa, então o 3 alcança o 2. Agora, o 3 e o 4. O 3 alcança o 5 e o 5 alcança o 4. Opa, então o 3 alcança o 4. E finalmente, o 3 alcança o 5 e o 5 alcança o 6. Então o 3 alcança o 6. Agora para o 4. É que vamos, 4 e 1, o 4 alcança 5, mas 5 não alcança 1. 4 e 2 já está lá, né? 4 e 3, o 4 alcança 5, mas o 5 não alcança o 3. E finalmente 4 e 6, né? O 4 alcança 5 e o 5 alcança 6. Né? Então 4 alcança 6. Então, vou terminar aqui porque o 6 não alcança ninguém, né? Nem o próprio 5. Então, para K igual a 5 é isso. Finalmente, para K igual a 6, eu não acrescento também nenhuma aresta nova, nenhuma alcançabilidade nova, porque o 6 não alcança ninguém. Tá? Então, esse algoritmo aqui, ele está correto assim, por a construção é meio de força bruta, né? Porque ele olha sistematicamente assim, ó. Olha como é que é o algoritmo. O K é o loop mais externo. Vai variar de 1 até n. Querendo dizer o quê? Querendo dizer, ó, examina todas as possibilidades do K, do vértice K ser um vértice intermediário, tá? E eu vou ordenadamente começar com 1, depois com 2, etc., até o n. Tá. E agora eu olho todos os pares de vértice J, tá? Então, se o I alcançar o K, ou seja, se a matriz lá é igual a 1, e o K alcançar o J, ou seja, se a matriz lá for igual a 1, então o I alcança o J. Né? Aqui, digamos, ele pode repetir algumas arestas que já estavam lá na matriz, né? Mas bom, ele pode colocar umas no lugar que já tinha uma, não tem problema nenhum. Tá? Então, esse é um algoritmo de Warshall. E é um algoritmo O de n ao cubo, né? Deixa eu ver se... eu não sei porque ele não está anotado aqui, né? Então, ele é um algoritmo O de n ao cubo e que vai funcionar bem... Ah, está aqui em cima. Se eu estiver trabalhando com matriz de adjacência, tá? Eu nunca vi ninguém implementar esse algoritmo com outra representação de grafos, tá? Acho até que vai ser bem ineficiente, assim. Então, e é isso. Aqui está argumentando de novo, assim, por que esse algoritmo funciona. Eu diria que esse algoritmo, ele não é muito intuitivo, tá? Esse algoritmo. Para vocês é ou não? Esse algoritmo, acho que ele é muito bacana por isso, porque ele não é tão intuitivo assim. Por que eu tenho certeza que todas as possibilidades vão ser olhadas aí, né? Ele faz ordenadamente esse primeiro passo aqui, ó. Mas não sei, para vocês é intuitivo isso? E esse algoritmo funciona corretamente? Eu acho que eu não teria chegado à conclusão, mas depois de já ver essa explicação em aula, na aula em otimização em grafos, eu tinha entendido. Entendeu, né? Tá. Esse algoritmo é um negócio muito bacana, assim, porque
E não é assim, não é trivial, assim, porque o que não é trivial é isso, é você saber que toda alcançabilidade vai aparecer, vai ser indicada aqui no algoritmo. Tá? Por causa, e o argumento, na verdade, nem é tão complicado assim, mas é difícil era bolar esse argumento. Né? Eu vou olhar assim os passos intermediários. Eu garanto, primeiro, K igual a 1, que eu olho todas as possibilidades de alcançabilidade, onde o vértice 1 é o intermediário, depois o 2, etc. E assim sucessivamente, né? Porque, e a cada passo, tá? Até o passo K, eu só uso como vértices intermediários os vértices menores ou iguais a K. Situando o I e o J, né? Estou falando como intermediário, né? Esse algoritmo é isso que ele faz, na verdade. Então, tá. O primeiro algoritmo da aula de hoje era esse fechamento transitivo. E agora a gente vai ver o algoritmo principal de hoje, que é a determinação de componentes fortemente conexos. A gente vai ver só o algoritmo de Tarjan, tá? Tem dois algoritmos assim, bastante usados, que é o de Tarjan e do Kozaraju. Mas aqui acho que a gente não precisa do Kozaraju. O Kozaraju é legal aprender. Vocês já aprenderam, né, o Kozaraju, imagino. Ele é legal porque ele é interessante, o algoritmo, mas o algoritmo de Tarjan já é suficiente para tudo. Vocês se lembram desses dois algoritmos, do Tarjan e do Kozaraju? Esses dois, não. Qual que vocês estudaram? Provavelmente o de, não sei, de Tarjan, né? Olha, eu não lembro se a gente chegou a ver esses algoritmos na aula, mas eu acho que eu já ouvi falar desse de Tarjan, só que eu não lembro como é que ele funciona. E eu nunca ouvi falar do Kozaraju. O Kozaraju eu não vou falar aqui hoje não, porque a gente tem muita coisa para ver, mas ele é assim, se algum dia você tiver oportunidade que eu estuda ele, porque o que ele pega o de grafo, ele vai fazer duas ordenações duas ordenações topológicas no de grafo, tá? Uma no de grafo normal e depois ele inverte todas as arestas, faz uma segunda ordenação e com essas ordenações ele consegue determinar os componentes. Mas no algoritmo de Tarjan, a ideia dele é assim, ó. A ideia dele ele baseia no seguinte princípio. Eu vou fazer uma busca em profundidade, tá? É uma alteração da busca em profundidade. Mas o princípio é um princípio claro, que é assim, ó, se eu tiver um ciclo, né, no de grafo, e o primeiro vértice desse ciclo que eu alcançar na busca em profundidade, obrigatoriamente, todos os demais vértices do ciclo vão ser descendentes dele na árvore de profundidade. Não é isso? Não é claro isso? Veja só. Aqui, por exemplo, imagina aqui, ó, aqui eu vou ter esse componente fortemente conexo e esse, tá? Então aqui, assim, ó, se por acaso a busca começar no 3, ó, obrigatoriamente o 4 vai ser descendente do 3 da busca e o 2 também. Tem como, tá? O primeiro deles, assim, que entrar na busca, todos os outros vão ser descendentes dele na árvore. Então esse é um dos princípios que o algoritmo vai usar. E assim, o princípio principal, tá, que o algoritmo vai usar. E o que ele vai fazer é uma coisa parecida também com o que a gente fez lá para determinação de pontes, tá? Ele vai usar o low e o pré, tá? Deixa eu ver se eu devia ter feito devia ter mostrado aqui uma árvore de profundidade. Mas vamos ver aqui o algoritmo, como é que é. Vamos ver se mesmo sem um exemplo, assim, mostrando a árvore de profundidade, se ele vai estar legal. Então, inicialmente, ele vai usar uma pilha, esse algoritmo aqui, tá? Ele vai usar, além de fazer a busca de profundidade, ele usa uma pilha. Então, ó, inicialmente, ele marca o low e o pré, ele precisa de mais uma informação aqui, de marcação, que é se o vértice já saiu da busca ou não. Esse bis aqui é equivalente a o vértice ter saído da busca ou não, tá? É equivalente àquele pós que a gente usava lá, mas eu estou escrevendo bis porque normalmente esse algoritmo
é apresentado como vice. Então, mas ele é exatamente o mesmo papel do pós. Quando o vértice sai da busca, ele passa para... E aí ele vai esvaziar a pilha, vai fazer essa inicialização, vai fazer aquele loop, né? Que a gente está acostumado, da busca em profundidade num grafo ou num digrafo. E a busca em profundidade em si mesmo, a modificação que vai ter é o seguinte: ele começa marcando o vértice. Ele vai precisar aqui da ordem de entrada, tá? Vai precisar do low também. E esse vis aqui significa que está visível, que ainda não saiu da busca. E toda vez que ele começa a explorar um vértice, ele coloca esse vértice na pilha. Tá? E agora aqui é como na busca, ele olha os vizinhos desse vértice. Tá? Se tiver algum vizinho desmarcado, ele chama a recursão para fazer a busca em profundidade nesse vizinho. Tá? Agora aqui, ó, qualquer que seja o vizinho, está marcado ou não está marcado, ele vai olhar assim, ó, se o vértice ainda tiver na árvore, ainda não saiu, tá? O meu low é o mínimo entre o meu low e o low dele, que era uma coisa que a gente já tinha visto, né? Que é assim, ó, todo vértice na árvore de profundidade, ele alcança, quer dizer, se o vis é igual a 1, né? O vértice ainda não saiu da busca. Então, se ele alcança alguém mais alto na árvore do que eu vou atualizar o meu low para refletir isso, né? Então, é a mesma ideia que a gente usava, é uma parte da ideia, né? Que a gente usava lá quando olhou pontes e pontos de articulação, tá? Então, aqui, ó, imagina que vamos olhar só os vértices de um ciclo. Os vértices de um ciclo, eles... na verdade, esse vis aqui eu falei que é igual ao pós, mas ele não é exatamente igual ao pós, não, tá? O vis significa que ele, na verdade, ainda não saiu da pilha. Então, assim, ó, imagina que eu estou processando aqui, comecei a busca no 2. Do 2 eu fui para o 3, a busca no 2, não, vamos começar por aqui, ó. Imagina que eu comecei no 5, aí do 5 eu fui para o 6, tá? Mas por alguma razão do 6 eu tenha ido para o 4. Então, olha só, nota que aqui no momento, né, nesse momento aqui, ainda não olhei todos os vértices desse ciclo, mas eu vou visitar o 4. Agora, o 7 futuramente vai ter que ser um descendente do 5 na árvore, tá? Aqui ainda não acabou a busca dos elementos desse componente. Aí quando eu pego o 4 eu coloco o 2 na busca e coloco o 3. Né? Então, e agora, ó, o 4 eu começo dizendo que o máximo que ele alcança é ele mesmo. Aí, nesse exemplo aqui não vai mudar nada, mas vai mudar do 2 para o 3, mas também não vai ter nenhum efeito em termos do algoritmo, tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu terminar a busca e voltar para o 4, na verdade o pré do 4 vai estar igual ao low do 4, que significa o quê? Que nenhum descendente meu enxerga mais alto do que eu. Então, esses caras são os caras que estão no mesmo ciclo que eu. Essa aresta aqui do 3 para o 4 vai ser uma aresta de retorno, tá? Então, todos aqueles caras que estão na... E vai ser, na verdade, assim, todos os caras que estão na árvore abaixo do 4, na subárvore aqui do 4, que estão na busca ainda nesse momento, vão fazer parte do componente. Porque quando é que um vértice sai da busca? É quando eu chego num vértice em que o low é igual ao pré. Significa assim, ó, todos os descendentes dele estão enxergando, todos não, tem descendentes dele enxergando a ele ali. Isso aqui significa que tem um componente.
tá? Ou seja, tem um ciclo aí, tá chegando aqui no vértice V, tá? E aí eu acho um componente, tá? Como é que eu trato o componente? Os vértices estão todos empilhados. É exatamente os vértices do componente estão empilhados. Pode ter que ter mais coisa na pilha, mas os últimos vértices empilhados são desse componente aqui. E aí o que o algoritmo faz é, nesse exemplo aqui, né? Quando ele chegar no 4, ele começou no 5, 5 foi para o 6, 6 foi para o 4, 4 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Quando ele voltou aqui, ó, o pré do 4 tinha sido 3, né? Ele tinha sido o terceiro vértice a entrar na busca. O do 2 tinha sido 4, do 3 tinha sido 5, mas quando eu voltei aqui para o 4, o pré do 4 é igual ao do 4. Então, quer dizer, tem vértices que me enxergam aí que estão são meus descendentes e estão me enxergando, tá? Quer dizer, quem tiver na pilha é porque está me enxergando. Senão eu já teria saído antes. Quem está na pilha é depois de mim, depois que eu entrei na pilha. Então, nesse momento aqui, ele tira todos os vértices da pilha até o 4. Então, esse algoritmo aqui, ó, ele vai tirando até ele encontrar um vértice igual ao V. Nesse exemplo aqui, ele tiraria o 3, o 2 e o próprio 4. E aí tá. Aí o componente é esse que eu desempilhei. E toda vez que eu desempilho, eu marco aqui a visibilidade dele como 0, tá? Ou seja, significa que esse vértice já saiu da pilha. Tá? E aqui nessa busca aqui, quando eu voltasse para cá, eu tinha na pilha o 5 e o 6. Vou continuar a busca aqui do 6, vou chegar no 7. Né? E aí, o 7, eu vou olhar para o 5, né? Eu vou atualizar aqui o low dele, mas o low dele vai ser diferente do pré dele. Mesma coisa eu vou fazer aqui com 6, o low dele vai ser diferente do pré dele. Mas quando eu chego no 5, low igual ao pré. Né? Então, eu tiro quem está na pilha. Quem é que está na pilha? Eu tiro quem está na pilha até o 5. Na verdade, é o 7, o 6, o 6 e o 5. Né? Então, esse aqui é o segundo componente. E aí, o algoritmo continuaria. Eu comecei a busca aqui pelo 5. O algoritmo continuaria descobrindo que o 1 ainda está desmarcado. Então, ele começaria a busca do 1, mas ele não atualiza nada aqui ele não atualiza nada para o 1, porque os vértices, esses são vértices de cruzamentos, tá? Esses dois vizinhos aqui do 1 já saíram da pilha. Então, por isso que, na verdade, ele quando for processar o 1, ele acha o vizinho 2, mas não atualiza o low do 1. Ele acha o vizinho... Bom, também aqui no caso o low do 1 vai ser igual ao... Ah, tá, porque olha só, o low do 1 desse algoritmo aqui vai ser quanto? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O low do 1 vai ser o 7. E o pré vai ser 7 também. Quando eu acho o vértice 2, ó, o low do vértice 2 era 3, né? Porque era o do 4 aqui, tá? Eu não atualizo aqui, ó. Olha isso aqui que me garante que eu não devo atualizar isso ali. Porque aquele vértice não está mais na pilha. Então não é descendente, não faz parte de um ciclo que começa no... Mesma coisa com 5. Por isso que então ele vai tirar o único componente da pilha que vai ter, que é o próprio 1. Aí ele tira o 1 da pilha. Tá? Então, esse é o algoritmo de Tarjan, tá? É um algoritmo bem eficiente, né? Porque é aquele algoritmo de complexidade O de N mais M, né? E é o algoritmo mais eficiente assim para você usar na determinação dos componentes fortemente conectados. Vamos lá, gente, vamos ver aí perguntas sobre esse algoritmo. Não tenho perguntas. Tá, provável que assim, vocês não tenham alguma dúvida sobre o algoritmo, mas eu acho que eu coloquei um slide mais adiante, assim, que explica mais detalhadamente, assim,
por que o algoritmo está certo, tá? Aqui eu estou mostrando um passo a passo aqui, mas eu não vou fazer aqui agora não, até porque não está muito fácil de mostrar ali. E basicamente essa explicação que eu dei de boca, eu devia ter feito, na verdade, uma árvore de profundidade, né? Mas também não é tão complicado ler assim o grafo, né? O de grafo, para a gente entender que no final ele teria esses 3 componentes, né? 1 sozinho, isolado, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Tá. Bom, deixa eu mostrar aqui esses 2 algoritmos que a gente viu, né, que é o Warshall e o Tarjan, componentes particularmente conexos. Olha só, o Warshall, ele vai estar trabalhando aqui com representação em matriz de adjacência, né? Tá? E aí, o algoritmo cria o grafo aqui, né? Nota que é aresta direta, então só marca a aresta uma vez, né? E aqui esse Warshall é isso aqui, né? O que esse algoritmo faz? Ele vai copiar o grafo, a matriz E na matriz FP, de fechamento transitivo, tá? Depois, da coluna, na diagonal principal, ele vai colocar 1, e depois ele vai fazer aquele loop, em que o vértice intermediário K aqui vai variando de 1 até N, tá? E depois aqui ele olha todos os pares IJ de vértice, tá? Se você quiser, você pode colocar uma coisa mais precisa aqui, porque, por exemplo, quando você põe, quando I igual a J, não precisa olhar, tá? Mas não vai dar diferença nenhuma no resultado aqui. Então, eu estou deixando dessa forma, que acho que o algoritmo fica mais enxuto, tá? Porque quando o I for igual a J, o que vai acontecer? Vou perguntar assim, ó, f de K igual a 1 e depois f de KJ, vou perguntar, f de K e f de KI, ou seja, se o I vai até o K e se o K vai até o I. E aí ele vai dizer que do I até o I é igual a 1. Bom, ou seja, já era 1 do I até o I. Nem precisaria ter feito isso aqui quando o I é igual a J, tá? Mas assim, desse jeito aqui fica, não tem nenhum problema e fica um pouco mais enxuto o algoritmo. Então, esse aqui, o que ele faz é isso. Então, deixa eu rodar só para confirmar que ele está funcionando. Ele não demorar muito. Eu ainda uso assim aqui, ó, esse gráfico que eu usei aqui, qual que era? Esse gráfico que eu coloquei aqui era esse gráfico. Foi, não sei qual dos gráficos que é, gente, esse aqui. 1 para 2 e 1 para 5. É um dos grafos lá que a gente deu uma olhada aí, tá? Só para mostrar assim a saída dele. Então a saída é aqui, essa matriz aqui, ó. Um alcança o 2, um alcança o 5, mas o 2 alcança o 3. Então um alcança o 3. Se você for olhar aqui, se você desenhar, você pode depois desenhar e confirmar que está certinho aqui, tá? Esse é o algoritmo de Warshall. E o algoritmo de Tarjan cria o grafo, né? Aqui com um vector, né? E aqui, né? Aqui é a busca em profundidade, aqui, colocando o vértice na pilha, fazendo aquela inicialização.
Depois olha os vizinhos desse vértice. Se tiver algum vizinho não marcado, ele chama a recursão. Independente de estar marcado ou não estar marcado, ele olha se o vértice ainda está na pilha. Que é isso aqui, né? Se estiver, ele atualiza o low do V. E depois, como é que ele descobre se descobre um componente conexo? Quando chega no vértice que o low é igual ao pré, significa todo mundo que está na pilha até aquele vértice é um componente. Tá? Isso ele faz depois de terminar o processamento do vértice. Né? Já olhou todos os vizinhos daquele vértice e faz esse processamento aqui. E aí... Então é isso. Bom, olha só. As primitivas que eu estou usando aqui para pilha, acho que não tem muito problema nem explicar isso para vocês, não, né? Porque para pilha, para cada estrutura dessas, assim, já pronta, é diferente, né? Em algum lugar, assim, para uma fila é o front, o primeiro cara da fila, né? Para pilha é o top. Então, de qualquer forma, para tirar da fila ou da pilha, é top. Esse vértice, esse grafo aqui, é esse que a gente acabou de olhar ali. Também depois, se vocês quiserem alguma coisa aí que queiram entender mais, coloca umas impressões intermediárias ali, tá? Então esse gráfico que a gente acabou de ver, que é o primeiro componente é o 432, depois 765, depois o 1. Tá? Aquela mesma coisa, se eu quisesse listar os componentes aqui em ordem, eu usaria uma fila de prioridades, né? Toda vez que... vai ter problema na aula de hoje, que vai ser legal fazer isso. Então, toda vez que eu vou tirar da pilha, eu vou jogando numa fila de prioridade para depois imprimir os elementos da fila de prioridade. Tá. Então, vamos voltar para cá. O algoritmo de Tarjan é esse. E quando a gente trabalha com digrafo, vai ter, inclusive, vários exemplos na aula de hoje que a gente vai precisar fazer isso, tá? Que depois de criar o digrafo, para eu entender melhor a estrutura do problema, muitas vezes eu preciso criar, muitas vezes é bem útil você condensar o digrafo, tá? Aqui está a explicação do algoritmo de Koz-Araju, que eu vou pular aqui. Então, olha só. Acabei de fazer a busca nesse grafo aqui. Tá? E aí, vai ser bem útil para resolver várias questões, assim, você criar o que a gente chama o DAG condensado daquele grafo. Tá? Que é fazer o quê? Que é pegar cada componente fortemente conexo, vai virar um vértice aqui, no digrafo condensado. E, então, aqui no caso, o 2, 3, 4 vai ser um componente que eu vou chamar de B. 5, 6, 7, outro componente que eu vou chamar de C. Vou chamar de 1 também, tá? Mas para não... 1, 2, 3. Não dá confusão, aqui no desenho, pelo menos, eu coloquei assim. Finalmente, o 1 é o componente A. Tá? E aí, esse grafo que eu faço aqui condensado, bom, aí quais as arestas que ele tem? Ele tem as arestas seguintes. As arestas que estão no mesmo componente eu vou desprezar, tá? Então, por exemplo, as arestas entre o 2, o 3 e o 4, eu olho para elas e vejo, esses dois vértices estão... Toda vez que eu acho um vértice, como é que eu vou criar esse grafo? Eu vou pegar esse grafo aqui e olhar as arestas dele. E cada vez que eu acho uma aresta entre elementos do mesmo componente fortemente conexo, eu desprezo aquela aresta. Tá? E cada vez que eu acho, então, uma aresta entre componentes diferentes, aí eu coloco essa aresta. Quais são as arestas aqui entre componentes diferentes? De 1 para 2, A para B. De 1 para 5, é de A para C. E
e essa daqui, né, que é desse componente para esse. Bom, na verdade aqui, ó, desse componente aqui para esse, tem duas arestas, na verdade. Tem a aresta do 6 por 4 e do 5 por 4. Em geral, vai ser interessante representar as arestas duplas, tá? Pode ser que para alguma aplicação não seja necessário, mas para outras pode ser que seja. Então, a gente cria o algoritmo que eu vou distribuir para vocês. Eu estou criando as arestas, repetindo a aresta, colocando várias arestas ali. Esse de grafo aqui é um DAG, tá? Por que ele é um DAG? Não pode ter ciclos nele, porque se tiver algum ciclo nele, está errado. Porque se tiver um ciclo, significa que os elementos do ciclo, na verdade, formam um único componente fortemente conexo. Se todo mundo alcança todo mundo ali, então eu estaria errado. Meus componentes conexos estão errados. Meus componentes fortemente conexos, tá? Então, por isso que ele é sempre um DAG, ele é acíclico, esse de grafo aqui, tá? E isso vai me possibilitar, assim, fazer... Vocês vão ver várias aplicações que a gente vai ver hoje que usam esse DAG aqui, tá? Então, quando a gente faz esse DAG aqui, aproveitar e corrigir aqui. Escrito, que é em geral. Aqui tem algo para fazer esse DAG, tem algumas coisas que são importantes, tá? Que é assim, bom, eu vou numerar os componentes, mas isso é fácil de fazer lá no Tarja. Até o algoritmo que eu distribuí aí já faz isso, ele vai numerando os componentes, tá? Cada vez que ele vai desempilhar todo mundo do componente, ele soma um ali no componente. E então, para cada vértice, eu sei qual é o componente dele. Agora, uma coisa que vai ajudar muito a processar esse grafo aqui é eu criar para cada componente um representante do grafo original, tá? Porque a gente vai ver que algumas vezes eu preciso acrescentar uma aresta aqui entre esses dois componentes. Uma aresta entre esses dois componentes, qual é a aresta? Na verdade, eu estou querendo colocar uma aresta no grafo original, né? Eu estava querendo colocar aqui do 2 para o 1. Mas, então, colocar essa... Por exemplo, imagina que eu quisesse tornar esse de grafo aqui, ele tem 3 componentes. Significa que tem vértice que não alcança outro vértice aí, né? Então, esses vértices aqui, ninguém alcança um. Imagina que vai ter um dos problemas da aula de hoje é o seguinte, quais arestas que imagina que isso aqui seja o trânsito de uma cidade. Aí eu posso querer fazer assim, ó, quais as arestas que eu tenho que acrescentar para que todo mundo vire um único componente fortemente conexo. Todo mundo possa alcançar todo mundo. E aqui, na verdade, nesse exemplo aqui, acho que bastaria colocar uma aresta do B para o A, né? Se eu colocar uma aresta do B para o A, todo esse grafo aqui vai ter um único componente fortemente conexo. Agora eu consigo, de qualquer ponto, alcançar qualquer ponto. E aí, qual é a aresta que eu tenho que acrescentar? Eu estou dizendo aqui que é do B para o A. Mas a aresta real, então eu precisaria ter guardado assim, uma informação importante. Quem é o representante do B nesse grafo aqui? Basta pegar um dos vértices do componente, tá? Então, poderia ser o 2, o 3 ou o 4, tanto faz. Aqui, qualquer um que eu colocar, se eu colocar essa do 2 para o 1, do 3 para o 1 ou do 4 para o 1, ele vai se transformar num único componente fortemente conexo, tá? Eu percebo esse tipo de análise, eu faço melhor no de grafo acíclico, tá? No DAG condensado. Ele me permite esse tipo de análise. Aqui é muito difícil você olhar e ver qual seria. Qual é essa que eu deveria acrescentar para conseguir isso? Aqui não. Aqui vocês vão ver, eu vou falar do método, como é que faz isso. Tá? Então, a gente tem... Quando eu crio esse de grafo aqui, às vezes também vai ser interessante eu guardar para cada vértice aqui deste grafo condensado, qual é o grau de entrada e qual é o grau de saída dele. Tá?
em muitos problemas lá, a solução vai ser olhar o grau de entrada e o grau de saída. E o algoritmo para fazer isso é esse aqui, tá? Na verdade, é o tarja com... Bom, eu vou ter que colocar aqui, na hora que eu descubro os componentes, eu vou ter que colocar para cada componente quem é o representante dele. Então, isso está indicado aqui. Então, eu vou ter que ter um vetor a mais aqui, o R, que guarda para cada componente quem é um grafo, qual o vértice representante dele. Então, eu vou usar aqui esse vértice V como representante. Poderia usar qualquer um. É mais fácil aqui usar o V. Toda vez que eu vou mostrar um componente, eu faço isso aqui. E agora... E toda vez que eu vou tirando os vértices da pilha, eu vou guardando a informação. Ó, esse vértice aqui, ele está em tal componente fortemente conectado. O vértice P está no componente comp aqui. Tá? Essas duas alterações que eu faço lá na busca de profundidade. E depois eu tenho que fazer o algoritmo para criar o outro grafo mesmo aqui. Que aqui eu estou chamando a aresta de... eu deixei genérico aqui. Aqui eu deixei... Aqui não, aqui eu fiz assim bem C++ mesmo. Estou dizendo aqui que a lista de adjacência vai chamar de C, tá? Como é que eu crio esse grafo? Você olha todos os arestas. Para cada vértice eu vou lá e olho a vizinhança dele. A vizinhança do I vai ser o J vai de 0 até o tamanho de A de I-1, né, da lista. E o W é o vértice que está guardado lá. E agora, como é que eu crio a aresta? Eu olho, ó. Se o componente do vértice I for diferente do componente, se for igual do vértice W, eu não faço nada. E arestas dentro de um mesmo componente, eu não vou precisar representar. Se for diferente, sim, aqui que eu faço. Aí eu vou lá, nesse componente aqui, né, do vértice I, esse componente I aqui, né, eu vou dizer que eu estou dizendo, esse cara aqui, ó, componente em que tal vértice I vai receber a aresta correspondente ao componente que tal vértice W. E aqui, no caso, eu estou somando mais um aqui eu somo um no grau de saída desse primeiro componente e um no grau de entrada do segundo componente. Tá? E vamos ver o algoritmo para criar o digrafo condensado, né? Bom, a parte inicial é igual, né? E aí, aqui é assim, né? O que eu mudo aqui no tarja? Eu mudo, a primeira informação é essa daqui. Eu vou ter um vetor R, que vai ser o vetor de representante. Eu vou guardar um vértice do grafo original, que é o representante daquele grafo nesse componente aqui. E para cada vértice que sai da pilha, eu guardo a informação de qual componente ele faz parte. E depois que eu faço isso, eu crio o digrafo condensado. O digrafo condensado é esse algoritmo que eu acabei de mostrar aí, tá? Eu olho todas as arestas, dois loops aqui estão olhando todas as arestas. Cada aresta que eu acho, no grafo original, tá? Olha, nota que eu estou olhando aqui no grafo original, ó. Eu venho aqui e vejo, esses dois vértices são do mesmo componente. Se forem, eu desprezo. Se não forem, sim, eu crio uma aresta. Esse primeiro componente está apontando para o outro. Tá? E atualizo aqui. Aqui, nesse exemplo aqui, eu não somei um no grau de entrada e no grau de saída, não. Coloquei só um, só para dizer que se tiver um é porque... Se tiver um, eu sei, esse componente aqui, ó, o CP de I, ele não é um sumidouro. Ele tem vértice saindo dele. Ele tem aresta saindo dele. Então, esse 1 aqui quer dizer que esse outro componente aqui não é uma fonte. Por quê? Porque tem um vértice chegando nele. Tá? E aqui, ó, deixa eu rodar para aquele mesmo exemplo. Aquele mesmo exemplo que a gente viu lá, o
tarja, né? E os componentes fortemente conexos. Tá. Então, olha só. Aqui, isso aqui a gente tinha visto. Aquele grafo lá de exemplo, né? Tem 3 componentes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1. E agora, o de grafo condensado, como é que é? O que eu estou mostrando aqui? Qual é o verso que eu estou chamando aqui no de grafo condensado? O grau de entrada e o grau de saída. E depois a lista de adjacência, tá? Então, ó, o primeiro componente, que é esse aqui, ele tem grau de entrada 1 e grau de saída 0. Então ele é um sumidouro, como a gente tinha visto, né? Ele é um sumidouro. E ele não tem aresta para ninguém, claro, ele é um sumidouro. Ele não tem nenhuma aresta que sai dele. O componente 2, que é esse aqui, ele tem 2 arestas paralelas para o primeiro componente, né? Que é uma que é do 5 para o 4 e do 5 para o 4, que está aqui, né? E do 6 para o 4. Então, ele vai ter 2. Então, aqui a gente, nessa representação aqui, fica mais fácil repetir as arestas, tá? Repete as arestas. E o terceiro componente, que é esse aqui, esse componente aqui, ele é uma fonte. Ele sempre vai ter uma fonte no sumidouro, pelo menos, né? Todo de grafo acíclico tem pelo menos uma fonte no sumidouro. Então, ele é uma fonte, tem grau, ou seja, tem grau de entrada 0, e ele tem elementos que saem dele. Quem são os vizinhos dele? O 1 e o 2. Lembram lá que naquele grafo, o 1 apontava para o primeiro componente e o segundo componente. Tá? Então vamos lá, gente. Dúvidas e perguntas sobre isso aí. Professor. Diga. Você vai disponibilizar esses códigos lá no Drive? Não, já estão lá. Os códigos já estão lá. Então não? Será que eu não pus? Esqueci? Olha, eu atualizei aqui a página, não estou vendo. Tá, vou colocar imediatamente. A hora que terminar a aula eu coloco lá. Não, a ideia era colocar lá, tá? Aquela ideia de vamos, se possível, aprimorar esses algoritmos aí, mas a gente ter um conjunto de algoritmos básicos, assim, que a gente sabe que funciona. Não precisa recriar isso a toda hora, né? Vou colocar lá sim, Rodrigo. Obrigado por você ter alertado aí, tá? Bom, gente, vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Talvez não esteja ainda tão claro para vocês a utilidade deste grafo condensado, mas vocês vão ver nos exemplos, quase todos os exemplos que a gente usa hoje, todos os problemas de hoje, vai precisar ter o de grafo condensado, tá? Ele simplifica a análise da situação. Vamos lá, alguma pergunta aí final sobre isso? Não. Deixa eu dar logo aqui um exemplo, que é um problema de hoje, tá? Que é esse aqui, ó, o problema dos dominóis. Então, que é assim, ó, essa brincadeira de criança, assim, de criança não, né? Às vezes até, talvez seja mais brincadeira de adulto que de criança, né? Que a gente vê, né, na internet, de você derrubar, um dominó derrubar o outro, né? Você pode representar as relações de qual dominó que derruba qual, por um de grafo, né? Então, eu estou dizendo aqui, ó, o 1 derruba o 2, o 1 derruba o 3. 3 derruba o 5 e assim sucessivamente. E aí a pergunta é assim, ó, eu quero derrubar todo mundo. Quantos petelecos iniciais eu tenho que dar? Tá? Aí deixa eu ver se a solução está aqui. Tá a solução, ó. E assim, ó, olha como que o de grafo condensado vai ajudar aqui. Você determina os componentes fortemente conexos e cria aquele de grafo acíclico. E agora, basta pegar as fontes do de grafo acíclico, tá? E ver, eu tenho que... Por que as fontes do de grafo acíclico? Porque a fonte, não tem ninguém derrubando ela, né? O dominó correspondente a uma fonte, não tem ninguém derrubando ela. Então, basta derrubar aquele dominó ali que se derruba todo mundo.
Nesse exemplo aqui vai ser um só, né? Se eu derrubar o dominó 1, eu derrubo todo mundo. Agora, nota que o seguinte, ó, em vez do 1 aqui, poderia ter um ciclo inicialmente, tá? Mas se tiver um ciclo inicialmente, me atrapalha em alguma coisa? Não me atrapalha. De qualquer forma, o ciclo vai virar uma fonte de grafo condensado. Basta eu derrubar algum dos dominós do ciclo, que eu derrubo todo o ciclo e o restante, né? O restante não, assim, todos os que algum dominó do ciclo lá está derrubando. Tá legal, gente? Fica claro, assim, essa aplicação aqui? Sim. Uhum. Então, tá, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, de bom, a gente vai ver. Vou passar aqui para os problemas, então. E esse problema de dominós é um dos que está listado agora. Então, como sempre, aqui estou chamando a atenção, ó, esses dois problemas que estão em roxo foram problemas de maratona. E, bom, quase todos os problemas estão relacionados com a aula de hoje. Todos estão. Vamos lá. Primeiro deles, que é assim, ó. Alguns são meio artificiais, assim, né? Mas tudo bem. Aqui o primeiro problema, que é você tem que escolher a capital desse país aí, Trilândia, é assim, ó. Ele te dá aqui as estradas, e cada vértice é uma cidade. E estranhamente as cidades são organizadas, as estradas são organizadas em forma de árvore aqui. E as arestas podem ser malucas, né? Por exemplo, da cidade 1 eu posso ir para a cidade 2, mas da cidade 2 eu não vou na cidade 1. E aí o que ele quer saber é o seguinte, ele acha que esse país aí está definindo assim, que a capital pode ser que tenha cidades assim, tá? Que uma alcança a outra, mas não é alcançada. Porém, ele quer que a capital do país, ele vai escolher aqui qual a cidade que é a capital, ela tem que alcançar todo mundo. Então a pergunta é assim, ó, será que do jeito que está aqui, eu consigo encontrar uma capital? Não, né? Você vai ver que você não consegue achar. Do jeito que está aqui, não tem nenhum vértice que alcança todo mundo, né? Por exemplo, o 9, o 8 não alcança, o 9 não alcança, o 10 menos ainda, o 3 também não alcança o 6, ó. O 4 não alcança o 1, o 7 não alcança o 1. Então aqui não tem. E a pergunta é a seguinte, qual o menor número de estradas que eu teria que mudar a mão para que eu consiga escolher uma capital? E nesse caso aqui, qual o número mínimo, né? E quais os possíveis vértices que seriam a capital? Tá? Então aqui pode ser grande, aí pode ter 200 mil, né? E eu quero saber o número mínimo de modificações. Nesse exemplo aqui, o número mínimo são 4 arestas, tá? Que eu teria que, nessa árvore aqui, teria que mudar 4 arestas de direção. E os vértices que seriam candidatos à capital é o 4, 6 e o 9. 4, 6 não. Mas acho que no próximo desenho vai ficar mais claro aí. É estranho que você olha assim, o 6, eu olhava para o 6 assim e acharia que não seria um candidato, mas ele é candidato. Tá? Então, vamos ver como resolve e vamos entender. Na solução também se entende melhor o problema. Então, esse algoritmo aqui, a maneira de resolver esse algoritmo é você fazer uma única busca em profundidade, tá? Com uma única busca em profundidade, a gente vai conseguir resolver o problema. Que bacana. Tá bom, a busca de profundidade, como é que ela é? Quem é o vértice, quem é a raiz da busca de profundidade? Qualquer um. Estou dando 2 exemplos aqui, ó. Se eu colocar o 9 e se eu colocar o 2, tá?
Vocês vão ver que dá o mesmo resultado. Então, assim, ó. Então, digamos que eu coloquei o 9 como raiz. Bom, eu quero que a árvore seja assim, né? Eu quero que todas as arestas desçam, né? Para o 9 alcançar todo mundo, é preciso que todas as arestas sejam de cima para baixo. Então, tem 4 arestas aqui me atrapalhando, ó. Então, significa que se eu trocar essas 4 arestas, eu resolvi o problema. Tá? Então, então, aqui está bem claro que, assim, ó, quando a raiz é uma candidata a ser a capital, basta eu contar o número de arestas vermelhas aqui, das arestas estão invertidas, tá? Tá bom, mas como é que eu faço essa árvore de profundidade aqui? Essa árvore de profundidade, olha só, se eu apenas trabalhar com esse de grafo inicial aqui, não vai dar muito certo, tá? Porque do 9 não vai conseguir alcançar o 6. Então, o que a gente tem que fazer nesse problema aqui, uma das coisas que tem que fazer, é criar as arestas contrárias todas. E o que é criar a aresta contrária? É assim, ó. Tem a aresta de 1 por 2, eu crio forçadamente a aresta de 2 por 1 e marco. Ó, essa aresta aqui é contrária. Tá? Eu marco a informação, essa é contrária. Boto um -1 lá nela. Então, de forma que agora sim, agora eu vou conseguir fazer uma busca de profundidade, tá? Eu vou ter a árvore de profundidade ali normal. Só que eu estou desenhando essa aresta para cima, mas na verdade, a hora que fez a árvore aqui, a aresta estava do 8 para o 6, tá? Eu estou desenhando ela assim, com o sentido oposto, só para dizer, ó, na verdade aqui ele precisou usar a aresta contrária. Faz sentido para vocês isso? Faz. Uma coisa que me veio à cabeça com esse problema é, tipo, se pudéssemos ver a vizinhança de entrada de todos os vértices, seria mais fácil identificar quem inverter. Se você tivesse olhado, olha, como é que é? Vamos ver. Nós que o 2 tem 2 vizinhos de entrada na sua versão original. Daria para entender que tem... E aí é onde tem que... Não, aí tem 3, daí teria que inverter outros 2. Aqui, nesse caso, se eu quiser o 2 como capital, eu teria que inverter os 3, né? Do 3 para o 2, do 2 para o 5 e do 2 para o 1. Talvez tenha outras maneiras. Dá uma pensada aí, que esse problema é interessante, assim, não sei se tem aplicação, mas esse problema de estudar viabilidade de coisa de grafo tem muita aplicação, assim, em trânsito, tá? A gente vai ver um problema em seguida, assim. Então é legal conhecer bem essas soluções aí. Mas olha só, vamos voltar para cá. Do 9, assim, se o 9 é candidato a capital, se eu enraizar a busca no 9, todas as arestas têm que estar para baixo, tá certo? Então eu identificaria aqui que tem 4 arestas contrárias. Bom, uma maneira de resolver o problema seria assim, ó. Então tá, então faz a busca, faz N buscas. Começa em cada vértice e conta quantas arestas contrárias você usou ali na busca. E o que precisar de menos aresta é suficiente. Certo? Poderia usar essa abordagem, né? Se eu acrescentei as arestas contrárias no de grafo. Tá certo, gente? Faz sentido isso? Faz sentido, né? Eu olho, eu enraizo a árvore em cada um dos vértices, de 1 até N. Faço a busca, em cada busca eu vejo quantas arestas contrárias tem. Aí depois eu diria, qual é dessas raízes que tem menos. Então, eu conseguiria fazer isso. Porém, não precisa, tá? O bacana desse problema aqui é que não precisa, basta enraizar a árvore num vértice qualquer. Tá? Então, por exemplo, se eu enraizar aqui no 2, tá? Eu já disse para vocês que a solução, que o 9 é um dos candidatos, tá? Vamos dizer que eu enraizei aqui no 2. Quando eu enraizei no 2,
Só que agora ficaram 6 arestas contrárias, tá? Porém, olha só. Porém, do 9, as arestas contrárias que estão do 9 até o 2, essa aresta eu não devo contar. Eu não devo contar assim, na solução final, tá? Se o 9 é candidato, essas arestas aqui elas têm que estar nessa direção mesmo. Elas não, na verdade, eu não vou usar arestas contrárias, tá? Elas são contrárias só nessa rata enraizada no 2. Então, ó, para cada vértice eu vou supor assim, vou supor que esse vértice é candidato. E numa busca qualquer aqui. E se eu suponho que ele é candidato, as arestas contrárias que estão entre ele e a raiz eu não devo contar. Tá? E a conta que eu vou fazer, na verdade, é assim, ó. Eu vou pegar essa árvore aqui, vou fazer a seguinte conta. Número de arestas contrárias total. Isso aqui, a hora que eu estou fazendo a busca em profundidade, eu já vou contando quantas arestas contrárias eu estou usando, tá? Porque a hora que eu colocar a aresta contrária no grafo, eu vou ter que identificar ela. Essa aqui é aresta contrária. Boto lá um -1, uma marca qualquer. Eu já tenho, depois que eu termino a busca, eu tenho essa informação. O número de arestas contrárias que tem na árvore inteira. Agora, para cada vértice, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descontar essas arestas dele até essa raiz. Por quê? Porque se ele for raiz, a hora que eu levantar a árvore por esse cara aqui, essas arestas aqui viram arestas diretas, né? As outras não. Essas que estão marcadas em vermelho continuariam arestas contrárias. As únicas arestas que têm essa propriedade são as que estão no caminho dele para a raiz. Bom, o caminho dele para a raiz eu posso saber na busca, eu vou guardando essa informação, tá? Eu venho daqui para cá com aresta contrária, eu estou dizendo, ó, que aqui tem uma aresta contrária que começou na raiz, no caminho da raiz. Daqui para cá, o aresta contrária do caminho até a raiz. Agora daqui para baixo, não mais. Para esse vértice, nenhuma aresta contrária aqui. Daqui para baixo eu vou contar. Tá? Nesse total que eu estou chamando NC de V. NC de V é o número de arestas contrárias desse vértice até a raiz. Na busca em profundidade eu faço facilmente isso. E agora, essas arestas aqui, elas estão corretas já. O que está errado aqui, que estaria errado, que eu, infelizmente, esse exemplo não foi tão bom assim, é que as arestas que estão de árvore aqui, elas estão erradas, tá? Se esse cara for capital, as arestas que não são contrárias, elas estão erradas. Então, eu tenho que acrescentar elas. Então, é o seguinte, ó, a conta que eu tenho que fazer para cada vértice eu tenho que, durante a busca, identificar qual é a distância desse vértice até esse. Por que eu preciso disso? Porque eu preciso identificar duas coisas para esse vértice. O número de arestas contrárias e quantas arestas não são contrárias. Elas vão ter que se tornar contrárias. Tá? E agora, para cada vértice eu faço a seguinte conta. O número mínimo de arestas que eu preciso para tornar esse vértice uma capital é total de arestas que eu tenho, contrárias, menos essas aqui desse caminho e mais as desse caminho que estão no sentido correto aqui nessa árvore. Né? Elas estão corretas, mas na verdade estão erradas. Elas são D menos NC de V. E a conta que eu tenho que fazer é isso aqui, ó. O total de arestas menos 2 vezes as arestas contrárias que eu tenho aqui nesse caminho até lá, mais a distância da raiz até esse vértice. E agora, nesse exemplo aqui, eu faço essa conta e o mínimo que eu tenho é 4. Tem 3 vértices com o mínimo igual a 4. Então, esses 3 que são candidatos a ser capital. Tá legal, gente? Deu para entender? Sim. Tá. Vou em frente aqui. Depois, qualquer coisa. Bom, isso aqui é muito simples, esse problema aqui, que é assim. Se for um problema de maratona, é bem simples. Todo mundo fazer. Que é assim, ele te dá o trânsito, isso aqui representa o trânsito de uma cidade, onde algumas arestas aqui, alguns trechos de rua, né, são bidirecionais, acho que é bidirecional quando é 2.
ou são unidirecionais, que é quando é mão única ou mão dupla. Aí ele quer saber se cada esquina da cidade, a partir de qualquer ponto da cidade, eu chego em qualquer outro ponto. É só isso, responder. Se for é 1, se não for é 0. Então é só olhar a quantidade de componentes fortemente conexos que eu tenho nesse de grafo, tá? Se for 1, significa de qualquer ponto da cidade eu alcanço qualquer ponto. Se for mais de 1, não, vai ter. Se tem mais de um componente, vai ter uns caras que não alcançam os outros componentes ali. Então, esse aqui é bem simples, tá? É a aplicação direta do Tarjan só, nem precisa criar o de grafo condensado. Esse outro aqui também não precisou criar o de grafo condensado, né? Tá ok, gente, esse aqui? Então, esse aqui é um algoritmo padrão. O dos dominós eu já falei, né? Dos dominós eu já expliquei. A solução, ele te dá aqui a descrição de como é que os dominós estão em pé, quem derruba quem. E aí eu tenho que, aqui nesse caso, eu tenho que obter o de grafo condensado e contar o número de fontes. Olha, por isso que naquele algoritmo lá, eu já fui contando, olhando o grau de cada vértice, tá? No final vai ser bem simples, é só procurar os componentes, né? Quantos deles tem grau de entrada 0. Então, isso aqui também já está explicado, tá? Ok? Ok. Bom, esse daqui é um pouco mais trabalhoso, que é assim, ó. Eu vou mostrar com um exemplo. Ele te dá o trânsito de uma cidade também. Como, em geral, assim, aqui os versos são as esquinas, né? E as arestas são os trechos de rua. Pode ter, assim, ruas bidirecionais, pode ter unidirecionais. E aí, assim, ó, eu quero interromper essa rua aqui para fazer uma obra, tá? E a pergunta é o seguinte, o que eu devo fazer? E ele te dá aqui uma prioridade, assim, ó. Pode ser que você não precise fazer nada, tá? Pode interromper aquela rua ali, não fazer nada por quê? Eu quero manter a alcançabilidade. Eu suponho que inicialmente eu consigo de qualquer lugar chegar a qualquer lugar. Agora, a hora que eu interromper aqui, por exemplo, eu já não vou conseguir do 2 chegar em lugar nenhum, né? Mas ele pede na seguinte ordem. Nada precisa ser feito. Ou pode ser impossível, tá? Pode ser que eu, fechando aquela rua, não tenha nada, não consigo fazer nada. Mudar, inverter a mão, não consigo fazer nada. O que eu posso fazer? Basicamente, essas duas coisas que estão embaixo. Inverter o sentido do trânsito de algumas ruas de mão única. No fundo, é uma coisa só, tá? Ou, na verdade, a única coisa que eu posso fazer é inverter a mão, tá? Ou o que ele chama aqui assim, né? Tornar alguns trechos de mão única e mão dupla. Quer dizer, tá? Criar uma mão dupla ali, tá? Então, acho que é bem realista, assim, esse exemplo aqui. Bem interessante esse problema. E aí, como é que resolve esse problema? Esse problema aqui também, você tem que olhar o de grafo, tá? Condensado. Nesse exemplo aqui, então, como é que é o de grafo condensado? Bom, o 2 aqui está sozinho. Ele está sozinho aqui num componente, né? E esses outros aqui, ó, eles são um componente fortemente conexo. 1, 3, 4 e 5. Tá? Então, na verdade, sim, são dois componentes que eu tenho aqui. E eu coloquei aqui os representantes. O representante do 2 é o próprio 2. Desse primeiro componente que é o 2. O representante desse segundo componente é o 3. Poderia ser qualquer um, tá? E agora eu crio as arestas entre esses dois componentes, tá? E aí é assim, ó. Desse componente, porque ele tem essas duas arestas, né? As arestas que estão aqui dentro eu jogo fora, desprezo. E essas duas arestas aqui, eu coloco elas aqui. Não precisa nem colocar o sentido delas, não, tá?
E agora, em cima desse componente, é fácil ver a solução, tá? Porque assim, ó, se tiver um único componente, depois, e a aresta que ele me deu aqui, que eu tiro fora, né, de gráfico. Essa aresta eu não sei se no problema ele dá essa aresta. Deixa eu ver aqui. Não me lembro se ele dá essa aresta. Acho que ele já tirou fora essa aresta aqui, a hora que ele dá a entrada. Acho que ele já tirou fora a aresta. Mas assim, ó, se eu tiver um único componente, não preciso fazer nada, vocês concordam? Já de todo ponto eu estou alcançando todo ponto. Então tá. Então a primeira coisa é o seguinte, quando é que eu não faço nada? Quando é um único componente. Quando é que é impossível? É impossível quando tem mais de um componente. Tem uma maneira fácil de ver, né? Se tiver mais de um componente, os componentes são isolados. Como é que a gente vê isso, gente? Como é que eu posso ver isso? Assim, ó, se tiverem dois conjuntos de componentes, tá? Que um não fala com o outro. Eu posso olhar pelo grau de entrada ou de saída, tá? Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó. Nesses componentes, depois que eu criei o DAG condensado, nesse DAG só pode ter um único componente com grau de saída 0, tá? Porque, quer dizer, no máximo um, pode ser até que não tenha nenhum, pode ser que não tenha nenhum, não, pode ser que sempre vai ter, né? Ele tem, então, só pode ter um componente com grau de saída 0, tá? Porque aqui, na verdade, ele até teria, para olhar isso, ele teria olhado a direção aqui. Porque se tiverem dois com grau de saída 0, significa que não tem aresta entre esses dois aí. Dois ou mais, né? Tá? Então, tá certo isso para vocês? Não, pois é, assim, ó, essa coisa talvez não é tão óbvia de cara, mas depois que você pensa um pouquinho ela fica óbvia. Que é assim, ó, nota que ele é um DAG, certo? Ele é um DAG de grafo acíclico, né? Quando é que não tem solução? Não vai ter solução quando eu tiver dois conjuntos ali separados, tá? Bom, se eu tiver dois conjuntos separados, eu vou ter dois. Tem pelo menos dois vértices ali que tem grau de saída 0. Tá? Na verdade, desculpe, não vamos trabalhar com grau de saída, não. Estou falando besteira aqui. É só ver se é desconexo. Se o grafo condensado for desconexo, é que não tem solução. Qual gráfico que eu estou olhando aqui? O gráfico subjacente, em que eu ignoro Na verdade, esse grafo condensado, ele não precisa ter aresta, tá? O de grafo condensado. A gente chama de grafo condensado, mas assim, ele não precisa ter direção. Não aresta. Ele não precisa ter direção nas arestas. Se eu tiver dois componentes isolados, assim, pelo menos, dois ou mais, tá? Se é desconexo, não tem solução, tá? Significa que não tem aresta entre essas, não tem como acertar o trânsito aqui, ó, entre esses dois componentes, tá? Não tem nenhuma daquelas mexidas que eu posso fazer, que é mudar a direção de uma rua, de uma mão, né? Ou transformar uma rua de mão única em mão dupla. Então é isso aqui. Agora, se o grafo ele tiver ponte, se ele tiver uma ponte, tá? Se ele tiver uma ponte com uma aresta simples aqui, a única maneira dele interligar, tá? É transformar essa aresta aqui, significa alguma rua ali. Transformar essa rua em mão dupla. No problema, você não precisa dizer qual aresta tem que fazer, não, tá?
Basta achar uma ponte no gráfico e pronto, a solução vai ser essa. Acho que a prioridade é primeiro relatar isso. Se tiver uma ponte nesse grafo aqui, concordam aqui? Aqui todo mundo se vê, aqui todo mundo se vê. Se eu pegar essa ponte aqui e transformar em mão dupla, todo mundo se vê. E finalmente, o último caso que eu tenho, assim, que é mais sutil, é que assim, ó, se eu tiver uma ponte, mas essa ponte, na verdade, corresponde a uma aresta dupla, tá? Se ela corresponde a uma aresta dupla, significa que a única coisa que eu vou ter que fazer é trocar de mão alguma rua aqui. Nota que eu não posso ter uma coisa do tipo assim, ó, essas arestas aqui, uma para um lado e a outra para o outro, tá? Por que eu não posso ter isso? Porque o de gráfico condensado é acíclico. Se eu fizesse isso aqui, eu ia ter um ciclo. Então, essas arestas aqui, elas estão indo sempre para a mesma direção. Ou daqui para cá, ou daqui para lá. Se tiver mais de uma aresta entre dois componentes, tá? Então, se tiver uma aresta assim, se tiver uma ligação com mais de uma aresta, basta você, uma ponte, né? Vamos dizer assim, eu identificaria isso como uma ponte. Se for uma ponte, mas tiver aresta dupla, basta inverter o sentido de mão de alguma das ruas, tá? Tá ok, gente? Esse problema aqui? Certo. Tá. Uhum. Então, vou em frente aqui. Tá. Esse aqui é aquele problema que é o problema que generaliza, assim, tá? Sabe, assim, ele é quase um problema que generaliza. É assim, ó, eu te dou um digrafo e eu quero acrescentar arestas nele aqui, tá? De forma que ele se torne um único componente fortemente conexo. Só que eu quero acrescentar o menor número de arestas possível. Bom, além disso, esse grafo aqui ele é específico, tá? Ele é assim, ó, ele diz assim, tem uma historinha lá, tá? Que é, cada pessoa tem 7 pessoas na cidade, e a pessoa 1 vai ligar para a pessoa 2 para fazer algum aviso. Aconteceu um desastre, a 1 liga para o 2, o 2 liga para o 3, o 3 liga para o 1, o 4 liga para o 3, o 5 liga para o 4, o 6 liga para o 4 e o 7 liga para o 1. Esse de grafo é bem específico. Por quê? Porque cada vértice tem uma única aresta de saída e sempre tem uma aresta. Tá? Então, ele quer saber isso. Qual o número mínimo de arestas e quais arestas? Aqui nesse problema ele quer saber quais arestas eu coloco, tá? Para tornar... Qualquer resolução serve. Qualquer conjunto, se o mínimo é 3, qualquer conjunto de 3 arestas que eu acrescentar no digrafo e tornar ele um único componente, vale. Tá bom. Então, olha só, antes da gente olhar a solução, vamos ver aqui assim, ó. Aqui, ó, quando eu transformo nisso aqui, quando eu faço a transformação em um DAG, aqui, ó, eu separei aqui, vai ser interessante para a gente separar, mas na verdade seria assim, ó, aqui seria, ele não é desconexo não, o DAG condensado aqui, eu peguei esse digrafo, fiz o digrafo condensado, tá? Na verdade, assim, ó, aqui tem 1, 2, 3, né? Na verdade, esse digrafo é assim, ó, o vértice 7, 5 e 6 são fontes que apontam de alguma forma para esse componente aqui, 1, 2, 3, que é um círculo, tá? Dá para vocês visualizarem isso, porque dá para ver, ó, isso aqui vai ser um componente, então, o 5 aponta para o 4, que aponta para esse componente aqui. O 6 aponta para o 4, que aponta para esse componente. O 7 aponta direto para esse componente. Tá? Bom, esse problema, então, assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é obter... Qualquer versão desse problema, você tem que obter o DAG condensado. E depois que você... Deixa eu ver se tem algum desenho aqui. Depois que você tiver o DAG condensado,
A ideia da solução não é muito complicada, porque assim, ó, nesse DAG condensado aqui, eu vou ter alguns componentes que têm grau de saída 0. E eu vou ter alguns outros com grau de entrada 0. Bom, quantas arestas eu preciso acrescentar? Eu preciso acrescentar arestas entre esses caras de grau de saída 0 e o grau de entrada 0, certo? Se eu fizer isso, eu resolvo o problema. Só que, assim, qual o mínimo que eu tenho que fazer? Ao mínimo, eu conto. Não é a solução que a gente vai usar, não, tá? Eu estou dando a solução geral aqui. O mínimo eu faço assim, eu conto quantos vértices eu tenho no DAG condensado. Com grau de saída 0 e quantos eu tenho com grau de entrada 0. O maior desses números é a solução. Sempre dá para você ir acertando ali, você ir colocando, aqui no exemplo aqui, que seriam 3, tá? Mas o que complica é na hora de você ver como é que eu vou fazer isso. Então a solução geral desse problema, ela é um pouco complicada. Eu descrevi aqui a solução geral, tá? Por que ela é complicada? É essa hora de você escolher essas arestas aqui, ó, para interligar. Quantas são é fácil ver. Mas na hora de fazer a interligação, para fazer um algoritmo eficiente, tá? Poderia fazer na força bruta ali. E vendo, tentando, e se em algum momento alguém ficou de fora, eu tento assim, por exemplo, ó, nesse caso aqui não é tão complicado não, porque o que eu vou ter que fazer, uma coisa que eu poderia fazer aqui era ligar esse cara aqui, cada um desses outros, né? Eu ligo um vértice do 1, 2, 3, que só tem um único componente com grau de saída 0. Eu ligo algum desses vértices aqui do grau de saída 0 no 7, um outro no 5, outro no 6. Então pronto, estaria resolvido o problema. Mas tem outras situações em que isso não dá certo, tá? Quando eu tenho um número variável aqui de caras com grau de saída 0 e um variável aqui de grau de entrada 0. Mas assim, a solução a gente sabe que é o máximo entre esses dois números, mas exatamente como fazer é que é a complicação. Para esse problema aqui, a coisa é mais fácil. Por quê? Porque como cada vértice aqui só tem uma aresta saindo dele, eu vou chamar aqui, vou abusar do termo de componente, e vou procurar aqui nesse grafo os componentes, entre aspas, tá? Significam assim, ó. Quais são os componentes esses componentes que me interessam aqui? Então, assim, ó, eu vou começar em algum vértice de entrada 0. Agora tem a seguinte observação, ó. Todo vértice com grau de entrada 0, ele vai chegar em um ciclo, tá? Obrigatoriamente. Então, aqui o 7 vai chegar num ciclo. O 6 vai chegar num ciclo. O 5 vai chegar no ciclo. E o ciclo, ele sempre vai corresponder a um componente de grau de saída 0, tá? Por quê? Porque cada desses vértices aqui só tem uma aresta, ó, saindo dele. Se eles formam um ciclo, eles não têm aresta para mais ninguém, só entre eles aqui. Entenderam esse argumento? Aí, com essa observação, fica fácil agora o algoritmo. É assim, ó. Para esse caso aqui, é assim, ó. Eu pego os vértices com grau de entrada 0. E agora, esse grafo vai ter dois tipos de componentes, tá? Quando eu pego os vértices de grau de entrada 0, eu sei que eles sempre vão terminar no ciclo. Mas tudo bem, mas eu vou fazendo a busca aqui e vou dizer, o vértice inicial desse componente é o 7. E o vértice final? O vértice final é a hora que eu chegar no ciclo. Então, tá bom, mas de uma maneira geral, a hora que eu faço a busca em profundidade a partir desse vértice aqui, a hora que eu chegar no vértice marcado, pronto, aquele cara ali é o vértice final do ciclo. Que é o caso aqui, né? Eu vou sair do 7, chegar nesse ciclo. E vou marcar como vértice final qualquer cara do ciclo. Qualquer vértice do ciclo.
Esse exemplo aqui eu marquei 1. A mesma coisa aqui no 5, ó. O 5 passou pelo 4, só me interessa aqui o inicial e o final, tá? E agora, aqui, ó, aqui é mais fácil eu considerar o 3, porque aqui quem vai repetir é o 3, ó. O primeiro cara que repete é o 3, na busca em profundidade aqui, começando no 5. Então, o vértice inicial é o vértice que tem grau de entrada 0. O vértice final é o primeiro vértice que repetir na busca, que tiver marcado na busca. Agora, o componente aqui do 6, ele pode ser simplificado. Eu poderia colocar o 6, 4 e 3, tá? Mas nota que o 4 já foi marcado nessa busca aqui. Então, se o 6 chegar no 4, eu já posso parar a busca aqui. Porque o 4 já vai estar marcado, então eu posso dizer que o vértice inicial do componente é o 6 e o outro é o 4. Porque eu não preciso continuar a busca aqui. Tá? E agora, quais são as arestas? As arestas são entre o vértice inicial aqui e o vértice final. Eu vou pôr do 1 para o 7. Vou pôr do 3 para o 5, vou pôr do 4 para o 6. Poderia também, se eu quisesse ter continuado, chegar nesse aqui, ó, e botar do 3 para o 6. Ou do 2 para o 6, ou do 1 para o 6. Também daria certo. Vamos lá. Esse problema aí, tá entendido a ideia? Sim, uma coisa que eu não falei importante. Nesse de grafo aqui, um outro tipo de componente, entre aspas, assim, que eu posso ter, é um ciclo isolado. Tá? Pode ser que eu tenha aqui um ciclo isolado, tipo 1, 2, 3 poderia estar isolado. Agora, se ele tiver isolado, né? Aí, bom, e tem os casos particulares aqui também, né? Se ele tiver isolado aqui, aí eu tenho que dar um tratamento especial para ele, né? Aí eu tenho que... Ele é, ao mesmo tempo, grau de saída 0 e grau de entrada 0. Mas eu não vou... Eu vou ligar circularmente aqui, tá? Daquela maneira que eu falei, em vez de ligar o 1 no 7, daria certo nesse exemplo, mas se tivesse ciclos isolados, não daria muito certo. Então, o que eu faço para sempre dar certo? Eu pego os componentes, incluindo os ciclos isolados, e faço uma ligação circular entre eles, assim, ó. O final desse no começo desse. O final desse no começo do outro. Digamos, o final desse no começo desse. Final desse no começo desse. Final desse no começo desse. Tá? Na verdade, é essa que é a solução que eu tenho que dar. Por quê? Porque tem esse outro tipo de componente. Se fossem só esses tipos de componentes, poderia ser como eu falei inicialmente. Mas como tem essas possibilidades de eu ter ciclos isolados, tá? Então, a solução mesmo correta é, olha, anota esses componentes aqui e circularmente você faz assim, ó. Final desse vai para o início do outro. Final desse vai para o início do outro. Finalmente, final do último vai para o início do primeiro. Tem dois casos particulares aqui, tá? Se eu estou falando aqui. Há o caso particular quando tem um componente só. Se ele for um ciclo isolado, não precisa acrescentar nada. Ou seja, como é que eu sei se ele é um ciclo? Ele é o único componente é um ciclo isolado. Tanto o grau de entrada é 0 quanto o grau de saída é 0. Então, se ele for um componente dessa forma e for um ciclo, tem que fazer isso. Se não, o vértice final deve ser interligado ao vértice inicial dele. Se for, por exemplo, assim, imagina que eu posso ter um componente que é assim, só o 5 apontando para o 4. Tá? Imagina que não tivesse aqui o resto. Tem só o 5 apontando para o 4. Esse componente aqui, entre aspas, não é um ciclo. Então, o que eu faço? Faço 4 apontar o 4, o vértice final apontar para o vértice inicial. Tá? Tá tudo bem explicado aqui. Vamos lá. Deu para entender esse problema? Eu acho que esse vai ser o mais complexo da semana. Na verdade, ele não é, sabe? Ele na hora de implementar, ele é pequeno. Mas, assim, a complexidade dele é entender.
Tá? Eu não sei se talvez eu tenha feito alguma confusão aqui para explicar para vocês, mas está descrita a solução, tá? Vamos ver no final de tudo, se vocês quiserem eu volto aqui. O próximo problema é assim, ó. Você tem também o trânsito de uma cidade, da mesma forma que foi descrito antes ali, e agora eu quero criar pontos de controle, tá? O ponto de controle, por definição, ele tem que ser assim. Ele tem que estar num vértice da cidade. No fim, ele tem que estar num componente fortemente conectado, tá? Porque a definição que ele dá, assim, o ponto de controle tem que ser tal que todos os vértices do agrupamento relativo àquele posto de controle ali, todos eles têm que um chegar no outro, ou seja, tem que ser um componente. Tá? Então, é isso. Você tem um digrafo lá que representa o trânsito da cidade. Você quer, para cada componente desse digrafo, colocar um posto de controle, e os postos de controle têm custos, tá? Dependendo do vértice que você vai escolher para ser o posto de controle. Nesse exemplo aqui teria 5 vértices com custo 28060. E aí o que ele quer saber? Qual é o custo mínimo que eu vou gastar para fazer isso, e de quantas maneiras diferentes eu posso fazer, tá? E aí, assim, a solução também é simples aqui, porque no fundo é assim, ó, é obter os componentes fortemente conexos. Para cada componente fortemente conexo, eu descobrir qual é o custo mínimo que tem ali entre os vértices daquele ali. E aqui, essa primeira resposta aqui é somar todos os custos mínimos dos diversos componentes. Essa segunda resposta, ela é assim, ó, ela pode ser que em um determinado componente tenha 2 vértices com o mesmo custo, ou 3, que seja, tenha um custo mínimo, tá? Então, sei lá, em cada componente vai ter um certo número de vértices que dão o custo mínimo. O que você tem que fazer, no fundo, é multiplicar para cada componente a quantidade considerando cada componente a quantidade de vértices de custo mínimo que cada um deles tem. Tá legal, gente, essa aqui? Esse é bem simples. Tá. O próximo aqui, ele chama do bottom de um grafo. Eu não conheço a tradução em português, não. Então, o que é o bottom de um grafo? É um componente fortemente conexo que no grafo condensado é um sumidouro. É a definição do que é o bottom de um digrafo, tá? Então, é bem simples também esse daqui, tá? Porque é só o quê? Ele quer saber, dado aqui uma descrição, vários casos de teste aqui, quais são os vértices que fazem parte de forma ordenada aqui do bottom do digrafo, tá? Então esse problema aqui também é simples, que é fazer o digrafo condensado, identificar os componentes ali do digrafo condensado, tem grau de saída 0, os componentes fortemente conexos com grau de saída 0, e imprimir os componentes, juntar todos esses componentes e imprimir em ordem. Vai precisar de aqui uma fila de prioridade aqui também para imprimir na ordem, né? Ou então ordenar. Esse aqui é bem simples também, tá? Tá claro, gente, o que é esse? Sim. Né? Tá. Esse Capital City é parecido com aquele primeiro lá que eu falei, que é assim, ó. Ele dá um digrafo que representa interligação de cidades. Ele quer, agora ele só muda um pouco o critério. Ele quer escolher uma cidade, e uma cidade tal que todo mundo alcança aquela cidade, considerando as estradas que você tem. Todas as demais cidades alcançam aquela ali. Tá? Então, eu te dá o digrafo aqui, né? E aí a solução aqui também é simples, que é obter o digrafo condensado. Tá? É simples assim,
só pode ter um componente fortemente conexo com grau de saída 0, tá? Porque se tiver mais, significa que não tem como todo mundo chegar no mesmo lugar, tá? Não tem como todos os vértices chegarem no mesmo lugar. Alguns deles, um desses dois caras aí, por exemplo, se tiverem dois com grau de saída 0, os caras de os elementos de um desses componentes não conseguem chegar no outro. Então, para ter solução ao problema, só pode ter um componente fortemente conexo com grau de saída 0. E agora, se só tiver um, tudo bem, então tem solução. Basta listar todos os componentes desse componente em ordem. Tá? Tá. Ainda falta mais dois, tá? O próximo aqui é o seguinte, ele te dá um digrafo e ele quer contar o número de caminhos distintos entre cada par de vértices. Esse daqui, acho que você tem que usar matriz de adjacência, tá? Para você... tem que usar matriz de adjacência para você fazer... tem que usar o Oshon. Não precisa ser matriz de adjacência, não. Desculpa, é o próximo ali. Então, assim, ó, deixa eu colocar melhor aqui. A descrição é assim. Ele te dá as arestas, 9 arestas. Isso aqui é uma chatice dessas chatices de problemas mais antigos, tá? Ele diz, tem 9 arestas. Quantos vértices tem? Não sei, você tem que chegar aqui e olhar qual é o maior deles. O maior é 5, então quer dizer que tem 6 vértices. Tá? E aí, tá, vamos ver esse exemplo que corresponde a este grafo, tá? Aí o seguinte, ó, se eu tiver um componente fortemente conexo aqui nesse grafo, a quantidade de caminhos que eu tenho entre os elementos desse componente é infinita, tá? Eu posso ficar repetindo o caminho aí, então você vai responder com -1. Tá? É que nem nesse exemplo aqui, ó. Você vai mostrar uma matriz aqui, n por n, onde n aqui é o número de vértices, no caso aqui 6, né? Aqui, de 0 até n-1, né? Então é isso, ó. Se os elementos de um componente fortemente conexo, a quantidade de caminhos deles é -1 entre eles e para todo mundo, na verdade, tá? Para todo mundo que esse componente alcance. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu acho que eu fiz esse exemplo, deixa eu ver. Apesar de eu tinha preparado esse exemplo em algum lugar, que era assim, ó, que era assim, se tiver um vértice 5 aqui apontando para esses caras aqui, né? O vértice 5 dele para ele mesmo, a gente conta como 0, tá? Agora, a partir daqui, se no meio do caminho tiver um componente fortemente conexo, então todos os valores ficam com -1, significando que é infinito, tá? Agora, entre o 1 e o 4, a numeração aqui é que ficou ruim, ó. 0, 1, 2. Tá. Entre o 3 e o 4, eu tenho um único caminho, tá? Quando não tem ciclo aqui entre eles, quando não tem nenhum ciclo no meio do caminho aqui, ó, o 3 e o 4 é 1. Agora, entre o 3 e o 5 é 2, tá? Porque eu posso vir direto e pode vir daqui para cá. Então, é isso que ele quer contar. Ele quer contar a quantidade de caminhos distintos que eu tenho entre cada par de vértices. E quando for infinito, eu vou colocar -1. Tá? E aí, como é que resolve esse problema aqui?
sair dessa matriz aqui, tá? Então você vai resolver assim, vai criar também o de grafo condensado, os componentes fortemente conexos, fazer a ordenação topológica, por quê? Porque eu posso, agora, para eu ver, com certeza, eu tenho que olhar assim, a alcançabilidade aqui neste grafo, tá? Então, quando eu faço condensado, eu vou, ele é um DAG, então eu posso fazer a ordenação topológica e fazer a alcançabilidade usando a ordenação topológica da esquerda para a direita, né? E aí, ó, vou percorrer da esquerda para a direita, determinando a relação de cada vértice com os demais, né? Se o vértice inicial for relativo a um componente fortemente conecto mais de um elemento, todos os vértices dos componentes que estão à direita, incluindo o inicial, tem que ter menos um ali, porque vai ter um número infinito de caminhos, tá? Se o vértice inicial, né, eu lá para as tantas, né, eu começo então aqui, ó, tipo assim, eu vou percorrer a ordenação topológica, eu vou fazer uma busca daquele vértice da ordenação topológica até o final, tá? Se o vértice inicial, se ele for de um componente com um só elemento, o valor dele para ele mesmo é 0. E aí, para os demais, eu vou somando, tá? Eu vou somando, digamos, se eu faço uma busca em profundidade ali, eu vou somando quantas vezes eu alcanço cada elemento daquele ali, tá? Se no meio do caminho eu encontrar um componente componente que seja um ciclo, dali em diante também tudo é menos 1. Tá? Então, assim, esse aqui, ó, você tem que fazer a solução, resumindo aqui, você tem que olhar os componentes fortemente conexos, criar o DAG, fazer uma ordenação topológica no DAG, e depois para cada elemento do DAG ali você fazer uma busca em profundidade, tá? E olhando esses casos que eu falei, se no meio do caminho, desde o início da busca, eu tiver um ciclo, componente fortemente conectado com mais de um elemento, então, dali para frente, olhando a ordenação topológica, todo mundo é menos 1. Tá legal, gente, esse aqui? Sim. Tá. E, finalmente, o último aqui, ele é assim, ó, ele é uma comparação de companhias aéreas, tá? Aqui ele te dá os voos que existem aqui, que é no máximo, assim, 26 cidades, tá? A quantidade de cidades é pequenininha aqui. No máximo, 26 cidades. E aqui ele te dá os voos aqui, ó, de A para B, de B para E, etc. Tá? Dá os voos de uma companhia. Depois te dá os voos da outra companhia. Ele quer saber se essas duas companhias, se os voos delas são equivalentes. No seguinte sentido, toda cidade alcançada todas as cidades alcançadas por uma certa cidade aqui também tem que ser alcançadas aqui, tá? Então é uma coisa que é um problema de alcançabilidade, tá? Então aqui eu tenho que ter os mesmos eu tenho que olhar, né? Eu posso trabalhar para simplificar com 26, porque é tudo pequeno, né? Com as 26 cidades aqui sempre, né? Depois olhar a alcançabilidade. Como? Aqui vai ser mais legal você trabalhar com uma matriz de adjacência também. E aí usar o algoritmo de Warshall para você ver a alcançabilidade e depois olhar se a alcançabilidade desse, depois a alcançabilidade desse, checar se as duas matrizes são iguais, tá? Vamos lá. Tá legal, gente? Esse aí? Sim. Tá entendido? Uhum. Ele
É simples assim. Bom, olha só, tem aquele problema lá que o Yussi achou complicado, talvez esse seja o mais, né, complicado também. Vocês querem que eu explique de novo ele ou não precisa? Como é que é? Vocês querem que explique algum problema novamente aí? Porque... Não precisa explicar. Hein? Acho que não precisa explicar. Não. Por você não, pelo Rodrigo. Eu tô achando que as dúvidas vão chegar com a gente fazendo as questões mesmo, que nem sempre acontece. Pois é, né? Você vai ter dúvida na hora, né? É isso que você está dizendo? Provavelmente. Você quer que eu explique melhor algum desses problemas aí? Não, mas eu acho que se você mandasse aqueles códigos lá no Drive... Não, os códigos eu vou colocar agora. Eu sempre coloco os códigos, gente. Os códigos que eu mostro para vocês aqui estão todos lá. Tá? O Nicolas, quer que explique alguma coisa mais, Nicolas? Não. Tá. Estou olhando com calma, mas se alguma dúvida eu pergunto. Qualquer coisa, gente, assim, se vocês tiverem dúvidas, vocês postem lá, porque eventualmente assim, até posso marcar uma explicação rápida com um de vocês, assim, fazer uma sessão rápida assim para explicar, tá? Ok, então, bom, então eu vou interromper